Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais uma aula de inglês e aí eu vou falar sobre os advérbios de tempo, tá? Um assunto bem curto, bem prático e bem fácil de entender. Vamos lá? Então, os advérbios de tempo são os que nos dizem quando algo acontece, aconteceu ou acontecerá, tá? São inseridos após o verbo ou depois do objeto. Vamos ver quem são os advérbios de tempo que eu estou falando? Vamos lá. Ó, temos aqui alguns exemplos. Today, now, yesterday, tonight, tomorrow, last, already, just, soon, later, lately, next e até mesmo on, in, que às vezes funcionam como advérbios de tempo, certo? Aqui temos alguns bem famosos, né? Bem, digamos, usados. Today, now, tomorrow, soon, tonight, né? Então são advérbios de tempo que aparecem com bastante frequência por aí, ok? Bom, então vamos à posição desses advérbios. Como que eles funcionam? Ó, os de tempo definido é comum usarmos no final da frase, tá? Então, como no exemplo, I will travel, I will travel tomorrow. I will travel tomorrow. Viajarei amanhã. Então, como tomorrow é um advérbio de tempo definido, eu coloco ele no final da frase, da minha sentença que eu for falar e usar um advérbio de tempo, tá? Os outros são usados diante ou entre os verbos, como aqui no caso o just. I have just arrived. I have just arrived. Eu acabei de chegar. Então, notem que o just ele não é um advérbio de tempo definido. Por isso, ele não está no final da frase, ao contrário do tomorrow. Os que indicam duração de tempo também devem vir no final da frase, né? Então, I work from Monday to Thursday. I work from Monday to Thursday. Ou seja, eu trabalho de segunda a quinta. Então, como ele está indicando uma duração de tempo, ele vem sempre no final da frase, certo? O advérbio now. Bom, o advérbio now, que significa agora, ele tem algumas características, tá? Então, nos dois primeiros exemplos, observem que o verbo principal dessa frase é o verbo to be. Então, o que acontece? Quando isso acontecer, quando o verbo to be for usado na tua sentença, esse now ele vai ter duas posições. Ou ele vem junto do verbo to be no meio da frase, como está no primeiro exemplo, they are now living in Europe, ou ele vem no início da frase separado por vírgula. Now they are living in Europe. Tá? Notem que a frase ela tem o mesmo contexto, né? Eles estão viajando, eles estão morando, perdão, eles estão morando na Europa agora. E aí a diferença é a posição decimal, né? Que no primeiro caso vem junto com o verbo to be e no segundo vem no início separado por vírgula. Já nos demais casos, eu posso colocar o adjetivo, perdão, adjetivo não, o advérbio de tempo. Eu posso colocar ele no início da frase ou no final. O mais comum é no final, tá? Então vejam que aqui eu tenho duas opções de uso. Now I understand e I want you to do this now. Né? Então, observem que ele está ou no início ou no final. Lembrando que é muito mais comum no final da frase. Ok? Alguns outros exemplos. She will be here on time. She will be here on time. Marcus is going to start a new job today. Anita will arrive tomorrow. Daniel usually wakes up early. I'm late to school. Então, notem que, com exceção do último exemplo, os demais advérbios estão vindo no final da frase. Como eu falei, os advérbios de tempo, o uso deles é muito comum no final da frase, tá? 99% é deste modo. A não ser lá as exceções da questão do verbo do advérbio de tempo now, tá? Nele
a gente tem que ter um certo cuidado quando for o verbo to be e tal, né? Como eu expliquei no quadro anterior, tá? E vejam que aqui, o último caso, ele não está no final, porque ele não está definindo tempo, e segundo, vejam que ele está acompanhado do verbo to be, né? Por isso ele está lá no meio da frase. Ó, I am late to school. I am late to school. Eu estou atrasado para a escola. Ó, aí aqui sinalizo com a setinha que am é o verbo to be, e aí onde está o advérbio de tempo? Junto com esse to be, ok? Tá certo? Bom, isso é o que eu tinha para falar para vocês sobre advérbios de tempo, né? Um assunto simples, prático, não há muito o que falar sobre eles, porém tem alguns detalhezinhos que você sempre precisa ver, ok? Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!